Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e considere a possibilidade de se inscrever no meu canal. Isso ajuda no engajamento, faz com que outras pessoas possam ver meus conteúdos e me permite ter mais tempo e energia para trazer mais informações sobre fitness e estilo de vida do homem. O nosso tema de hoje se trata sobre estilo de vida. E estilo de vida ligado a super-heróis. Parece infantil? Não sei, você que vai decidir. Por isso eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você já teve ou tem um super-herói ou um personagem ficcional favorito? Em algum momento da sua vida? Seja ele Superman, seja ele Xuxa. Não, mas a Xuxa existe, Magu. Sim, a Xuxa, pessoa, mas a Xuxa, personagem, é um personagem fictício. Barbie, Viúva Negra, Mulher Maravilha, Spider-Man. O meu personagem favorito, o meu super-herói favorito, sempre foi, é e sempre será The Batman. Magu, não é Batman? Se existe Superman, Aquaman e Spider-Man, como eu teria a ousadia de chamar o meu super-herói favorito de Batman? Meu super-herói favorito é The Batman. Você vai entender por quê. Mas antes disso, deixa eu lhe contar uma breve história. Lá pelos anos 2000, eu, profissional de fitness, não conseguia entender por que apenas 3 a 4% da população brasileira e mais ou menos na mesma estatística no mundo inteiro praticava atividade física orientada, ou seja, praticava atividade física diante de um treinador. E pensava, tudo bem, a espécie humana ela é imbecil o suficiente para adotar culturas até mesmo nonsense, culturas sem noção, culturas completamente estúpidas, modismos completamente estúpidos. Mas então, se é assim, por que abandonaria o fitness? Por que as pessoas não lotam as academias? Já que todos sabem, por mais ignorantes que sejam, todos sabem que a atividade física só traz benefícios à saúde. Uau! Esse questionamento me fez entrar numa onda de contracultura do fitness. Me passou a fazer questionar o próprio fitness e não a espécie humana. A partir daí, passei a estudar a história do movimento humano, a história dos esportes, a história da musculação, a história das academias. Estudando tudo isso, inevitavelmente, passei a estudar a evolução humana também. E tudo isso me levou a criar um modelo novo de treinamento. E principalmente, um modelo novo de treinamento que se encaixasse com o estilo de vida masculino, já que este é o meu local de fala. Nessa mesma época, surgem os filmes de super-herói modernos. Os filmes de super-herói que hoje se adaptam mais à realidade dos seres humanos normais. Menos fantasiosos e mais realistas, se nós podemos chamar um filme de super-herói realista, considerando a suspensão de descrença que nós assistimos esses filmes. Magu, o que é suspensão de descrença? Significa que dentro de um ambiente ficcional, que dentro de um ambiente fantasioso, você consegue tolerar alguns excessos desde que eles sejam bem argumentados e que sejam dentro de uma realidade, dentro de um mundo realista, sejam explicados no filme. Essa época começa a partir dos anos 2000, 2001, 2002, com o filme X-Men. O filme X-Men foi o primeiro filme de super-heróis com um foco mais realista, com um foco mais dentro da nossa realidade, considerando a suspensão de descrença. E esses filmes, eles têm algumas características interessantes. São os primeiros filmes onde os atores, eles atuam
atores atuam, é uma redundância ou um pleonasmo? Onde os atores, eles conseguem contracenar no lugar de dublês. Sim, eles passam a treinar para atuar como figuras de ação, como super-heróis. Os dublês entram nas cenas que envolvem mais risco de vida, mas na maioria das cenas você vê o rosto dos atores contracenando. Magu, hoje existe inteligência artificial, sim, mas em cenas de ação rápidas é muito difícil você criar máscaras digitais dos atores. E daí nós temos Tom Cruise, que é o maior ator de ação da atualidade, ele mesmo faz as próprias cenas. Mas antes dele, outros atores já faziam isso. Hugh Jackman como Wolverine e outros. A partir deste ponto, e eu como fã de super-heróis, colecionador de HQs do Batman, ou The Batman, passei a observar um pouco mais estes filmes. E um pouco mais a mudança física dos atores e a forma com que eles contracenam para identificar o super-herói, a história. E é nesse ponto, no início dos anos 2000, que eu comecei a ter revelações em relação ao fitness. Se não vejamos como eles treinam, como estes atores treinam, de onde vêm, do que se alimentam, como alcançam o shape que todos nós vemos e admiramos. Esta é a pergunta que nós queremos responder hoje. E vamos falar especificamente de um super-herói chamado Batman, recriado por vários roteiristas, recriado por vários diretores de cinema, cujo seu alter ego é um personagem chamado Bruce Wayne. Sim, Bruce Wayne é o alter ego do Batman, porque Batman é a figura principal. E durante a minha adolescência, esse personagem, The Batman, ele participou da forja da minha personalidade. Por quê? Quais são as características desse super-herói que tanto me encanta e que tanto me fez questionar a minha própria atividade profissional? Se não vejamos, The Batman, ele não tem superpoderes. Ele é uma pessoa comum. Se nós podemos chamar uma pessoa rica de uma pessoa comum, mas fisiológica e morfologicamente, The Batman é uma pessoa comum, sem superpoderes. Ele, no universo da DC Comics, que é a editora que agrega metade dos super-heróis, a outra editora é a Marvel Comics, ele, no universo da DC Comics, é considerado o maior detetive do mundo. Em suas histórias, nós podemos saber que ele investiga até o limite para poder agir e aí sim agir com força. Ele somente age com força quando ele tem certeza absoluta de que aquele outro personagem, ele é realmente um criminoso. Então, ele não tem superpoderes e ele usa muito a inteligência e a investigação. Além disso, ele treina muito, porque ele é colega do Superman, ele é colega da Wonder Woman, da Mulher Maravilha, ele é colega do Green Lantern, do Lanterna Verde, do Caçador de Marte, do Gavião Negro, da Gaviã Negra, do Cyborg. Como alguém sem superpoderes pode ser colega de trabalho de super-heróis, onde todos eles têm grandes poderes? Ele treina muito. Não é somente uma questão de armadura, é uma questão de treinar lutas, treinar força, treinar agilidade, treinar capacidade aeróbia. Para ser o quê? Para ser o super-herói mais preparado dos quadrinhos. Ele é tão preparado, mas tão preparado, que ele planejou contramedidas contra todos os seus colegas, caso um dia um deles se rebelasse contra a raça humana. Olha que interessante. The Batman é um eterno questionador. Ele duvida
de qualquer notícia que ele vê no WhatsApp. Ele procura fontes, ele checa notícias para ter certeza de que ele não vai errar, porque cada erro dele pode custar uma vida. São os maiores motivos do qual eu me afeiçoei a este super-herói. Magu, você já pensava assim como adolescente? Sim, desde adolescente eu leio muito. Aliás, é um péssimo... ler para mim é um péssimo hábito. Porque qualquer tempo livre eu estou lendo, estou estudando, estou pesquisando para oferecer primeiro o melhor serviço possível aos meus clientes, obter cultura geral e não sair falando bobagens por aí. Voltemos ao assunto. Estou falando do Batman, mas vamos pensar em outros super-heróis. Quais são as qualidades de outros super-heróis que vocês conhecem que também nos remete à atividade física? Se não, vejamos, estou aqui conferindo agora. Capitão América faz boxe, corrida, saltos. Viúva Negra faz artes marciais. Thor faz lutas e levantamentos de peso livre. Mulher Maravilha faz equitação, atletismo e natação. Falcon, o atual Capitão América, corre e faz exercícios ao ar livre, como todo bom fuzileiro naval. Leônidas, do filme 300, rei de Esparta, fazia lutas, montanhismo e atletismo. E Hulk não faz nada. Hulk só esmaga. Então, perceba que todos esses super-heróis fazem muitas atividades físicas diferentes para obter resultados. Mas aí pergunto, você já viu algum filme, ou alguma HQ, algum quadrinho, ou algum desenho em que algum desses super-heróis estão treinando em máquinas? Em máquinas de musculação? Interessante essa observação. Eu nunca vi. Porque para você ser forte, necessariamente você não precisa de máquinas. Porque músculos não reconhecem equipamentos. Músculos reconhecem estímulos. Quanto maior o estímulo, seja de onde vier, vai gerar resultado. Vai gerar esforço. E esse esforço, o músculo vai ler como apenas esforço. É óbvio que os atores que atuam nesses filmes, eventualmente usam uma máquina ou outra. Porém, para atuar e atuar com força, com agilidade, com velocidade e principalmente com um shape que convença as pessoas que estão vendo o filme, eles precisam desenvolver habilidades, capacidades físicas como força e hipertrofia, mas também habilidades de agilidade, equilíbrio, saltos, velocidade. Então perceba que eu passei a me inspirar não somente pelas HQs, pelos quadrinhos, não somente pelos filmes, não somente pelos personagens, mas passei a estudar e investigar a forma como os atores treinam para desempenhar nestes filmes, para ter agilidade que pessoas comuns não teriam, para ter agilidades que são quase superpoderes. Interessante isso, né? E aí eu comecei a entender, e nós vamos tratar disso em outro vídeo, comecei a entender como funcionava o treinamento destes atores. E eu percebi também que o treinamento de força deles não ocorre em máquinas por um motivo muito simples. Porque não basta ter shape, você precisa ter shape e atuar, gerar movimentos que sejam rápidos e vigorosos. Você precisa ter músculos fortes para executar movimentos vigorosos. Assim, os exercícios, o treino, ele deve se basear majoritariamente em exercícios integrados, em exercícios que atuam em duas ou mais articulações,
também chamado de multiarticulados, e não somente com foco ou com ênfase em músculos, mas trabalhar músculos através de movimento. Shape vira uma consequência do treino de força e não a causa do treino de força. E por que isso? Porque antes dos anos 40, as máquinas de musculação ainda não eram popularizadas. Poucos fisiculturistas tinham máquinas para treinar. Guerreiros espartanos antes de Cristo não tinham máquinas para treinar e nem salas de musculação. A guarda pretoriana romana também não. Cavaleiros medievais também não. Samurais, muito menos. Inclusive, os primeiros campeonatos de fisiculturismo eram realizados com atletas que não tinham máquinas para treinar, que não tinham nem salas, nem academias de musculação para treinar. Que coisa doida, não é mesmo? Eles treinavam como treinavam os antigos guerreiros, atletas olímpicos e atores, como treinam hoje. Eram treinos que tinham como foco conseguir gerar força para construir e desenhar um corpo que remetesse aos instintos mais básicos de sobrevivência da espécie humana. Quais são? Caçar, lutar e fugir. Se você parar para pensar, The Batman, nas suas histórias, nas suas HQs e nos seus filmes, é exatamente isso que ele faz. Ele caça, ele é um predador, ele luta, ele combate criminosos e ele foge, porque ele é inteligente o suficiente quando as coisas não estão dando certo. Ele sabe recuar também e muitas vezes precisa fugir. Então, Magoo, isso inspirou seu estilo de vida? Sim, isso inspirou a minha resiliência a ter 56 anos e continuar treinando entre 5 e 6 vezes por semana. Ele me deu resiliência para treinar de forma intensa e criar um planejamento anual, que na nossa área chamamos de periodização, que fosse adequada às pessoas comuns e não apenas aos fisiculturistas, como se faz hoje na maioria das academias. Periodização para pessoas que não têm a fisiologia de um fisiculturista. Isso me gerou a vontade de encantar os meus clientes com treinamentos que fossem ao mesmo tempo vigorosos, mas também motivantes. E foi aí, no final da primeira década dos anos 2000, que eu descobri a ferramenta chamada TRX. E Magoo, que diferença você tem no TRX? O TRX é o treinamento realizado com uma fita suspensa que nos dá um leque de amplitude de mais de 300 exercícios para se fazer apenas com o peso do corpo. A antiga, conhecida e valorizada calistenia, que são os exercícios realizados com o peso do próprio corpo, havia ganhado um aliado poderoso, que é a fita de suspensão, onde não somente o peso do corpo, mas agora a ação da gravidade e seus vetores de inclinação e distância transformam esta simples ferramenta, o TRX, a fita de suspensão, em uma academia completa, sem precisar de máquinas ou pesos livres. Meus clientes à distância passaram a usufruir desta ferramenta e não precisaram mais ir para as academias. Sortudo aqueles que têm uma academia onde existem salas específicas para se treinar em grupo com o TRX. Feliz e privilegiados. Se você tem esse privilégio de ter uma academia, um centro de fitness, que tem uma sala específica para você treinar com a fita de suspensão, você é um felizardo, você é privilegiado.
Se com um equipamento desses você ainda prefere ficar em filas, esperar tempo para treinar, ficar mais tempo recuperando do que treinando, treinar em 45 segundos e recuperar em 1 minuto, ficar mais de 1 hora na academia, então talvez realmente a espécie humana precise rever seus conceitos. Então por que eu escolhi o TRX além disso? Vamos lá. Número 1, movimentos vigorosos. No TRX, você pode colocar tanto ou mais intensidade do que numa academia, porque você não se restringe apenas ao peso das anilhas. Você pode usar o seu peso corporal e, com estratégias biomecânicas, chegar ao nível de intensidade que você não consegue executar, quebrando a homeostase da sua fisiologia, quebrando o equilíbrio da sua fisiologia. Segundo, além de treinar a capacidade, a força, a hipertrofia, o shape, você treina habilidades, porque o TRX é baseado e dividido na sua periodização em padrões de movimento. Então é o movimento que cria o shape e não o contrário. Terceiro, você consegue alcançar uma hipertrofia equilibrada, porque você sempre vai usar um grande número de grupamentos musculares em cada exercício, aumentando ou reduzindo o índice de isolamento, dependendo do ciclo e da fase da temporada anual. Que interessante isso, não mesmo? Além disso, além da força, você treina várias valências físicas, como equilíbrio. As máquinas oferecem muito pouco treino de equilíbrio, porque você se encaixa nelas e treina apenas 1 ou 2 grupos musculares. Já com o TRX, você consegue treinar equilíbrio, coordenação, sentido de alerta, propriocepção, força, resistência, aptidão cardiorrespiratória e tantas outras valências físicas em um único dia de treinamento. E ainda, me vem a pergunta, considerando as habilidades do Batman, considerando que ele sempre usa aquele cabo em que sustenta lá em cima para ele conseguir fugir ou se locomover rapidamente, eu pergunto, será que o The Batman também suspendia para treinar? Será que ele, dentro daquele mundo fictício das HQs, será que ele, no momento em que ele não está visível aos quadrinhos, será que ele também suspendia em uma fita suspensa? Essa é uma pergunta que eu ainda estou investigando. Mas até lá, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe. Considere a possibilidade de me acompanhar e me ajudar a trazer mais conteúdo, engajar mais pessoas e desenvolver este movimento pela atividade física, independente de você frequentar uma academia ou não. Nas próximas semanas, teremos mais vídeos. Toda semana, pelo menos um vídeo tratando de treinamento e estilo de vida. Eu espero vocês. Câmbio e desligo.